sugerem que esse fluxo é direto do núcleo para o manto. O fato é que a gente não consegue ir lá para ver como é que funciona. O que a gente consegue é modelar isso, criar alguns paralelos em laboratório. Existem algumas incertezas, mas a certeza é: o manto ele é instável, ele tem movimento, e esse movimento ele traz consequências aqui na crosta. Bom, foi aí que já na década de 60 aparece aquilo que vai ser a revolução. Dá uma olhada nesse texto. Eu chamo a atenção desses pontos aqui, olha só. Rift nas dorsais mesoceânicas. Se você não conhece o termo, o rift seria isso aqui, ó. Lembra? A cordilheira mesoceânica, ele era assim. Esse ponto profundo, ali no meio da cordilheira, aquela zona profunda, é o chamado Vale Rift, ou Rift Valley, ou simplesmente Rift. Ou seja, é um vale cuja origem é tectônica, separação de placas. Isso aí é importante, porque aonde você tem rift, você tem separação de crosta. Outro ponto, esse novo fundo oceânico que se forma pela ascensão e que entra ali, deixa claro o seguinte: a crosta terrestre, ao contrário do que se pensava, não é uma estrutura, digamos, única. Ela é, digamos, composta por fragmentos, pedaços. Entende? Antes achava-se que a crosta terrestre era uma coisa só, como uma casca de ovo. Mas, na verdade, essa casca de ovo ela é formada por vários pequenos pedaços que, por causa da movimentação do manto, parece que estão se mexendo. E nessa de se mexer, permite, no Vale Rift, que esse material que está lá dentro saia e forme uma nova estrutura. Isso aí permitiu que, a partir desses preceitos, aquilo que Wegener falava sobre movimentação dos continentes passasse a ser entendido agora não mais como movimentação dos continentes, e sim movimentação da crosta. Aquilo que Wegener falou que os continentes estavam se mexendo, passou a ser visto não. Os continentes, eles são apenas a parte visível da placa tectônica, e é a placa que está se mexendo. Mas esse termo placa tectônica, olha só, ele é bem recente. A primeira vez que ele aparece, em 65. E na década de 70, ali, chega-se, através de estudos desses dois, Hess e Dietz, a teoria da tectônica de placas. Se vocês pararem para pensar, a teoria tectônica de placas, ela não se opõe à teoria de Wegener. A teoria... Opa, vou apagar isso aqui. Assim. Wegener falou: os continentes se movem. A teoria da tectônica de placas diz: as placas se movem. Se opõem às ideias? Não. O que eu quero que vocês entendam agora é que a tectônica de placas, ela não se opõe à deriva continental, nem a deriva continental se opõe. Não são teorias antagônicas tipo criacionismo e evolução. Eu quero que vocês entendam a partir de agora que a tectônica de placas, essa teoria que foi agora pensada nessa década, recente década de 1970, ou seja, segunda metade do século passado, ela foi concebida a partir de estudos que começaram com Wegener. Ou seja, existe toda uma história de evolução da ciência que culminou com a tectônica de placas.
Por isso eu gosto de dizer que elas não são teorias antagônicas, elas são parte de uma mesma história. Se não fossem os pressupostos de Wegener, o estudo por ele levantado, talvez a gente não chegasse, ou pelo menos não chegasse naquele tempo, década de 70, na tectônica de placas. Foi necessário Wegener, primeiro, mostrar que os continentes estavam juntos, e provar por A mais B isso, e deixar uma série de questões para serem pensadas para que estudos fossem feitos, novas motivações, novo conhecimento, e aí culminasse na produção de uma outra ideia, muito mais consistente, que conseguiu dizer que Wegener estava certo, os continentes estavam juntos, conseguiu mostrar que Wegener estava certo, eles foram separados, e conseguiu explicar o que Wegener não conseguiu explicar, porque não tinha a base científica da época. Captaram? Voltando aqui. Hoje a gente reconhece esse mapa aí como o mapa das placas tectônicas, as principais placas tectônicas. E aí eu queria chamar a atenção exatamente do nosso Brasil. O Brasil aqui no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana, a nossa placa africana e aqui a placa de Nazca. Observem que a placa sul-americana, ela não é só esse contato com a africana e a de Nazca. Ela está em contato com a placa caribenha, a norte-americana, a Antártida. Nós temos a placa aqui também. Toda placa tectônica, ela estabelece contato com duas ou mais placas. Por que duas ou mais? Sempre tem, digamos, lá de cá, lá de lá, mas pode ter outros aqui para cima. No caso, essa placa aqui, a Eurasiática, ela possui contatos com muitas outras mais. Essa placa aqui encaixada, ela tem basicamente 4 placas. Essa aqui, por sua vez, 3. Mas, enfim, todas têm com duas ou mais. Bom, a teoria da tectônica de placas reconhece alguns pressupostos. Primeiro, a crosta terrestre é formada por fragmentos. Ela não é uma estrutura contínua. A tectônica de placas reconhece que a crosta terrestre é formada por fragmentos, pedaços. Cada pedaço da crosta é uma placa tectônica. Segundo, essas placas estão apoiadas sobre o manto, que é quente, fluido e mais denso. E esse manto possui movimento. Esse movimento são as células correntes de convecção. Essa circulação do núcleo para a crosta e da crosta para o núcleo, esse movimento contínuo faz com que as placas tectônicas apoiadas no manto tenham movimento. Num modelo, um exemplo bem tosco, vamos pensar o seguinte: um barco que lá na piscina do CMRJ, você colocou um barco lá, daqueles flutuantes, um bote. Descarta a influência de vento. Se aquela água não tiver movimentação nenhuma, aquele bote vai ficar parado ali, tranquilão. Agora, se de alguma forma você impõe movimento à água, a tendência desse bote é seguir esse movimento, se mexer ao sabor desse movimento que você impõe ali. Então, eu quero que vocês entendam isso, que as placas tectônicas, elas estão apoiadas sobre o manto, e a movimentação do manto reflete na movimentação das placas tectônicas. Captaram? Voltando. Placa tectônica, fragmento de cores. Placa tectônica não é a mesma coisa que limite tectônico. Ok? O que é o limite tectônico? Limite tectônico é o contato que uma placa faz com a outra e a relação de movimento que ali existe. Como vocês podem ver, toda placa está em contato com duas ou mais placas. Então, se no contato da placa A e B é de separação, em algum momento
Ao passo que eu me afasto, olha só, ao passo que eu afasto minha mão dessa aqui, eu me aproximo da borda desse quadro. Ou seja, a questão do movimento ser relativo. Eu me afasto da mão, mas me aproximo da borda do quadro. Ou seja, eu tenho de um lado um movimento de separação, mas em relação a essa borda aqui, eu tenho um movimento de colisão ou convergência. Então, limite não é a mesma coisa que placa, ok? Bom, alguns termos importantes. Placa continental é a parte da crosta ou parte da placa tectônica que está acima do nível do mar. São os continentes. América do Sul, Europa, África, enfim, aquilo que você olhou no mapa, reconheceu ali como terra emersa, é placa continental. Aquilo que você olhou no mapa mundi e não viu, está debaixo da água, é placa oceânica. E como nós podemos ver, a placa oceânica ela é mais densa, mais jovem do que a placa continental, que por sua vez é mais antiga e mais espessa. Limite de contato tectônico é a relação de contato existente entre as placas. Esse contato pode ser divergente, de separação, convergente, que é de colisão, ou transformante, que seria esse movimento paralelo de deslizamento. Outro ponto importante é margem tectônica. A margem tectônica é a região de borda. Reconhecemos nesse conceito margem tectônica ativa, basicamente associada aos movimentos de convergência, e margem tectônica passiva, geralmente associada às bordas de separação, ou seja, limites divergentes. Esses dois termos, ativa e passiva, estão associados à intensidade e quantidade de fenômenos tectônicos. Vulcanismo, terremoto, tsunami, formação de rocha, destruição, enfim. Margem ativa é onde esses fenômenos são mais intensos. A margem passiva, menos. E onde eles são mais intensos? Nos limites de colisão, limites convergentes. Onde eles são menos intensos? Nos limites divergentes. Ok? Lembra da corrente de convecção? À medida que o magma ascende, ele vai preenchendo espaço e vai consolidando, formando nova rocha. Ele passou a ser entendido como motor da movimentação tectônica. Então, some aqueles conceitos que eu falei lá atrás a esse. Corrente de convecção, que foi idealizado lá atrás, em 1928, e resgatado como parte da teoria de tectônica de placas, na década de 70. E o que é a célula de convecção? É o movimento do manto. Movimento do manto que faz mexer as placas tectônicas. Por isso eu gosto de dizer que as correntes de convecção são uma espécie de motor da movimentação tectônica. Bom, e aí a gente tem os limites entre as placas tectônicas. Divergente, esse que é amplamente trabalhado. Podemos ter entre duas placas oceânicas ou até mesmo entre placas continentais. Agora, os limites convergentes, nós temos entre duas placas oceânicas ou oceânica continental. Esse limite aqui, o transformante, toda a bibliografia cita ele como um terceiro tipo de contato. Mas o fato é que, se vocês derem uma olhada nos mapas de fundo oceânico, vou tentar voltar um aqui. Aqui, esse aqui acho que vai servir. Não, vou puxar um outro. Aqui. Se vocês observarem, a borda da placa, o encaixe entre elas, não é, digamos, algo muito linear. Não sei se esse seria bem o termo. Mas o fato é que esse contato, ele é cheio de irregularidades.
Em linhas gerais, o que eu queria dizer é o seguinte: o contato entre as placas tectônicas, principalmente no limite divergente, não é algo assim. E aqui você tem a separação. É algo mais ou menos assim. E quando elas vão se separando, eu chamo a atenção de vocês para esse ponto aqui. Olha só. Nesse ponto, esses dedos estão deslizando lateralmente, embora a estrutura mão esteja se separando. Então você passa a ter aqui o movimento de separação associado ao movimento de deslize. Então, os limites chamados transformantes, eles estão presentes nas bordas de separação. Só que alguns desses limites transformantes, eles aparecem nas chamadas terras emersas, como por exemplo a falha de San Andreas, que é a borda deslizante ou transformante. Por isso, às vezes, algumas literaturas colocam esse tipo de borda como um terceiro tipo de contato tectônico. Eu, particularmente, acho válido, mas eu sempre tenho uma ressalva, porque, basicamente, como vocês podem ver no fundo do oceano, é que você tem bordas divergentes com limites transformantes, exatamente por causa da natureza desse encaixe. Se esse encaixe não fosse assim, você não teria esse contato. Agora, como ele é assim, você tem um estresse interessante, mas, resumindo, é um limite divergente. Voltando aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Alguns limites. Aqui, ó. Você tem esse vale rift e essas estrias são exatamente esses encaixes. Essa forma de relevo, o rift valley, ele só acontece em limite divergente. Um outro tipo de separação, isso aqui, vocês podem dar uma olhada lá no Google Earth e ver esse Rift Valley, é muito legal. Fica ali na região do chifre da África. E sim, possivelmente podemos ter a separação do continente africano em uma parte menor aqui. E um novo braço de mar surgindo, ligando o Mar Vermelho ao Oceano Índico. Aqui um exemplo de convergente, oceano-oceano. As fossas marianas, a área mais profunda do oceano, ela é produto desse choque. Porque quando você tem esse choque de placas, o que você tem é a placa mais densa, ela é empurrada para baixo. E quando ela vai descendo, ela vai, digamos, criando um enrugamento da placa, e o que você tem é uma área extremamente profunda nesse contato. E no caso, esse enrugamento das fossas marianas leva a uma profundidade de 11 quilômetros ou 11 mil metros. Ou seja, dentro desse buraco aqui, você poderia colocar todo o Monte Everest e ainda assim ele não apareceria na superfície. Um outro exemplo de contato, esse para nós é bem interessante, é o contato placa oceânica, placa continental. Porque nesse contato você tem a formação das chamadas cadeias montanhosas ou montanhas dobradas. Por que montanhas dobradas? Porque essas elevações são formadas por dobramento de crosta, tal como esse desenho que vocês coloquei aqui para vocês. Imaginem que esse trator está empurrando a superfície, raspando, e esse raspar cria uma acumulação ali, criando essa elevação. É a mesma coisa aqui. Essa placa mais leve, ao entrar em contato com a placa mais densa,
o que você tem é o mergulho dessa placa, ou seja, subducção, ela mergulha em direção ao manto. E essa aqui, ela vai se dobrando, se enrugando, criando uma grande elevação. As maiores elevações que nós temos no planeta são formadas por contato de placa tectônica do tipo convergente. Andes, montanhas rochosas, Alpes, Himalaia, são cadeias montanhosas formadas por colisão tectônica. Esse é o exemplo. E esse é um exemplo muito legal porque fala muito da nossa natureza. Território Brasil, afinal, estamos na placa sul-americana, onde, do lado do Pacífico, estabelece esse tipo de relação. Aqui já é a Cordilheira do Himalaia, que é o contato crosta continental com crosta continental. Subducção, eu quero que vocês entendam como um processo de mergulho da crosta em direção ao manto. Porque quando uma placa colide com a outra, uma é empurrada, dobrada, e a outra é jogada para o fundo. Nesse movimento de mergulhar no manto, nós temos o que nós chamamos de subducção. E ela vai mergulhar até quando? Horas. O manto é quente. A rocha da crosta é fria. Ela vai mergulhar até esse calor do manto simplesmente derreter, simplesmente consumir aquela crosta. E aí, aquele material passa a fazer parte da circulação mantélica. Exemplo de limite transformante. Como eu disse, você tem separação dessa placa e dessa placa. Só que é uma estrutura extremamente fraturada e você pode ter essa situação aqui. E é por isso que vale lembrar, não é porque nós temos separação de placa de um lado que nós não vamos ter terremotos. Os terremotos que são percebidos nos limites divergentes têm a sua origem exatamente nessa situação, nesse estresse criado por essas, digamos, áreas de contato divergente e transformante. E esse aqui é o caso da falha de San Andreas, que é um deslizamento lateral, só que acontece no continente. E por que a falha de San Andreas é tão importante? Vale destacar. Afinal, é só mais um limite tectônico. Só que os limites transformantes, os terremotos causados na área de separação de placas, geralmente estão lá no fundo dos oceanos. A falha de San Andreas corta uma das áreas mais densamente povoadas dos Estados Unidos. Então, qualquer movimento dessa estrutura, sim, causa terror, pânico e gritaria. E, lógico, muitos estragos. Alguns exemplos bacanas de movimentação das placas. A velocidade. Olha só, a dorsal mesoatlântica, que nós falamos mais cedo, a América do Sul se afasta do continente sul-americano a aproximadamente uma velocidade de 3 centímetros por ano. Vou botar uma luz aqui. Enquanto outras placas se movem de forma mais rápida. O fato é que o porquê dessas placas terem movimentos diferentes, isso ainda é mistério. Alguns atribuem a peso da placa, outros atribuem a uma variação da movimentação do manto, outros atribuem ao tamanho, não peso, mas o tamanho da placa. Então isso varia. O fato é que a teoria tectônica de placas é uma teoria bem recente. Então, sim, ainda cabem algumas perguntas, ela não explica de tudo. Mas é inegável que tudo aquilo que hoje a gente conhece como terremoto, vulcanismo, movimentação, afastamento dos continentes, formação de oceanos, sim, são explicados à luz da tectônica de placas. Por isso, hoje, a tectônica de placas está no cerne e é muito bem consolidada no meio das geociências. Não só das geociências, como também seus efeitos são considerados na engenharia e outras áreas da ciência. Bom, um resumo aqui legal. 3 placas
Fenômenos tectônicos. É importante você pensar o que são fenômenos tectônicos. Um conceito de fenômeno tectônico é esse aqui. São aqueles fenômenos cuja origem, a natureza, tem relação com a movimentação das placas tectônicas. E aí podemos falar de alguns, como por exemplo, esse aqui. Vulcanismo, terremoto, consumo de crosta. Mas eu queria chamar a atenção de vocês do seguinte. Dá uma olhada, vou sair daqui para ficar mais fácil. Alguns limites reconhecem fenômenos específicos. Outros são fenômenos comuns. Por exemplo, vulcanismo. Você vai ter no limite convergente e no limite divergente. Terremotos. Você consegue observar no limite convergente e também no limite divergente. Só que os terremotos aqui, eles são mais intensos, mais violentos. Aqui, eles são menos intensos. Eles também são observados nos limites transformantes. Consumo de crosta, você só tem no limite convergente. Formação de crosta, você só observa no limite divergente. Formação de montanha, você só observa formação de montanha em limite convergente. Formação de crosta, aliás, Rift Valley, você só tem vale tectônico em limite divergente. Tsunamis, você só observa tsunami em limite convergente. Então, vai uma ideia. Às vezes você está lá lendo um texto, um enunciado de uma questão, e ele menciona tsunamis. Opa, aí a chave. Tsunami é limite convergente. Você está lendo o texto, ele fala de movimentação de placas e tal, você ainda não entendeu qual é o contexto, e ele cita Cordilheira Mesoceânica. Opa, Cordilheira Mesoceânica só existe em limite divergente. Então é interessante você estabelecer esses links para melhor entender a teoria tectônica de placas e sua relação com N fenômenos. Voltando, é imperativo você reconhecer a circulação do manto como responsável por isso e reconhecendo que onde você tem limite divergente, você tem movimento do manto do núcleo para o manto, ou seja, de baixo para cima, e no contato com a crosta, o movimento de separação. E nessa separação ele arrasta essa estrutura, crosta, levando a separação. Aonde você tem colisão de placas, você tem circulação do manto de cima para baixo, ou seja, em direção ao núcleo. Horizontalmente elas estão assim, colidem e mergulham, mas esse movimento arrasta as placas que vão se chocar. E o Brasil? Bom, se você está pensando que o Brasil não tem terremoto, como o Japão, como a Itália, como os Estados Unidos, eu vou te falar uma parada. Você está muito enganado. Sim, no Brasil tem terremoto. Apesar de nossa situação ser mais, digamos, tranquila, estamos no meio de uma placa tectônica, aquilo que acontece nas bordas pode e repercute aqui em cima, na nossa vida. O Brasil está aqui, ó. Se fôssemos fazer o contorno do território brasileiro, seria algo mais ou menos aqui assim, ó. Estamos no meio da placa sul-americana. Por isso falamos que nossa situação é intraplaca, sacou? Intra, de dentro, placa, dentro da placa. Bom, olhando assim, você pensa, tá tranquilo. Aqui eu tenho limite divergente, aqui eu tenho limite convergente, só que é o seguinte, eu não vou fazer isso, mas se eu der uma porrada aqui nessa mesa, você vai sentir a câmera tremendo. Por quê? Vou fazer isso. Sentiu? Ó. O que aconteceu? Eu bati na mesa, disparei uma onda de choque que fez tremer o computador, que fez tremer a câmera que está filmando. Ou seja, a energia que eu disparei aqui
repercutiu e chegou à câmera. Ou seja, ela se propagou nesse meio e chegou até a câmera. Bom, aonde eu quero chegar? Aquilo que acontece ali nas bordas, sim, pode se estender no interior da placa e pode sim chegar ao território brasileiro. Então, dizer que o território brasileiro está, digamos, imune a fenômenos tectônicos é uma balela, é uma mentira, é uma falácia. Falar que no Brasil não tem terremoto é outra besteira gigantesca. Aqui alguns exemplos. Esse aqui é de 2019, lá no Espírito Santo. Um tremor de magnitude 2,1 graus. A escala Richter é uma escala logarítmica que vai até aí 10, é uma escala bem... E é interessante, porque Espírito Santo, dentro daquele contexto que nós colocamos, olha só, está aqui. Dentro desse contexto, aqui, ó. E você pensa, como esses tremores podem repercutir aqui? Sim, repercutem. Eles podem chegar, eles se estendem. Como disse, essa onda de choque, ela se estende pelo interior da placa. Ela se dissipa, claro, mas ela pode chegar. E, no caso de 2019, essa onda chegou até a Laranja da Terra. Mas esse foi um terremoto fraquinho. Um dos maiores terremotos já registrados no país foi na cidade de Vitória, melhor capital do Sudeste, quiçá do país. Se você não entendeu, eu vou falar de novo. Vitória, a melhor capital do Sudeste, quiçá do país. Eu não conheço todas. Esse terremoto foi de 6,1 graus na escala Richter. Mas é algo muito comum? Não. Eu, pelo menos, nos últimos 40 anos, não tive notícia de qualquer tremor na cidade de Vitória. Agora, se a gente considerar que nós temos territórios como aqui, oeste da Amazônia, Acre, nós temos aqui a nossa região do do Pantanal. Se nós considerarmos aqui o nosso Planalto Meridional, essas áreas aqui, principalmente, estão muito sujeitas aos efeitos da tectônica da Cordilheira dos Andes. Então, uma das áreas mais sismicamente ativas do país são essa aqui, por conta da proximidade com a Cordilheira dos Andes, e essa parte do Nordeste brasileiro, por causa da atividade tectônica aqui na dorsal mesoatlântica, que pode repercutir nessa região. Então, como eu disse, dizer que o Brasil, por estar longe da borda, está imune a esse tipo de fenômeno é uma balela. E aqui são fatos recentes que vocês podem pesquisar. Se você pesquisar terremoto no Brasil, vai encontrar vários registros e cair por terra aquela coisa que você tinha antes. Beleza? Dica de filme! Tá aí, ó. 3 filmes legais para vocês. O Impossível, que fala aquele tsunami lá da Tailândia, que é maneiríssimo. É um filme, digamos, filme baseado em um fato real. Vale a pena assistir. Principalmente o comecinho, que mostra eles fazem a reconstrução do que foi o tsunami. Então, assim, as cenas são muito interessantes. E se vocês procurarem no YouTube documentários, reportagens sobre esse terremoto, sobre esse tsunami, vocês vão achar imagens assustadoras. Talvez depois desse tsunami aí, foi o tsunami de Fukushima, talvez foi outro que gerou imagens assustadoras acerca desse fenômeno que tem origem na tectônica de placas. Outro filme muito legal sobre a falha de San Andreas, é com The Rock, que é massa demais. Eu ia falar outra palavra, mas é um filme muito massa, que é o terremoto da falha de San Andreas, onde, enfim, acontece o que eles chamam de Big One, um terremoto capaz até de separar a boa parte da Califórnia dos Estados Unidos. Enfim, o caos acontece, é um terremoto gigantesco. E outro filme maneiro, mais antigo, com Tommy Lee Jones, também muito maneiro pra caramba,
onde a partir da Falha de San Andrés você tem disparado uma atividade vulcânica no meio de Los Angeles lá. Cara, é maneiro pra caramba, vale a pena. Fica aí dicas de filmes para vocês. E depois dá uma olhada na descrição do vídeo. Eu vou colocar ali alguns links sobre fenômenos associados à tectônica. E eu digo, são vídeos obrigatórios. São vídeos curtos, de 10, 15 minutos. Assisto depois da aula, vai ser tranquilo. E é muito legal. Tem um vídeo sobre tsunami, um sobre terremoto, um fala sobre movimentação das placas tectônicas. Dê uma olhada nesses vídeos. A produção ficou bem legal, algumas animações são muito boas que eu não conseguiria reproduzir aqui. Então, vai ser um complemento a essa aula. Vou colocar vídeos sobre tectônica de placas e fenômenos tectônicos, terremotos, formação de montanha e tsunami. Beleza? Bom, a nossa aula fica por aqui. Dá uma olhada na descrição dos vídeos, dá uma olhada nesses links. Os slides que eu coloquei nessa aula estarão lá disponíveis também no AVA. E eu vou colocar também uma nota de aula, um texto com algumas ideias bacanas. E a gente depois arma aí um dia um bate-papo, uma live ali no Instagram para conversar sobre isso e tirar algumas dúvidas. Beleza? Bom, a aula ficou um pouco extensa, mas eu espero que tenha sido válido, eu espero que tenha sido divertido. É uma história interessantíssima sobre como que a coisa foi acontecendo, a ciência foi acontecendo e permitiu a gente hoje chegar na tectônica de placas. Como eu disse, é muito fácil hoje você responder, terremoto é movimentação de placa tectônica, mas a história ela é mais complexa. Como chegamos nesse ponto é muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito da história da ciência, então espero ter passado aí aquilo que eu acho interessante, aquilo que eu acho maneiro, aquilo que vale a pena e, principalmente, dentro de tectônica de placas, os principais termos e conceitos. Beleza? Bom, foi um prazer estar com vocês. Até a nossa próxima aula.